Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo preparada para a largada, mas dessa vez sem tênis neon no pé, ela, Camila Hirsch. Descalça, hein, Bruna? Preparada para correr descalça hoje aqui no programa. É isso aí, hoje o programa vai discutir e analisar a prática de correr descalço. Tem se tornado um hábito entre alguns grupos de corrida pelo Brasil e também no exterior. Para dar aquela aquecida no assunto, a gente recebe agora um desses praticantes, o Natanael Salvan Júnior. Natanael, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado pelo convite. Bom, primeiro, de onde surgiu essa ideia de correr descalço e há quanto tempo você corre assim? Olha, surgiu quando eu fui fazer uma corrida de trail de montanha. Eu conheci o Rafa Alves, que é da equipe Força Vegana, e ele me apresentou para a equipe, eu entrei na equipe, e lá na equipe tinham várias pessoas que já tinham essa ideia de correr descalço, né, de fazer a transição para correr descalço. E aí foi uma coisa mais fácil, né, já que o pessoal estudava, já tinham uma prática, já sabiam, tinham algum conhecimento sobre esse assunto, e aí foi um passo mais fácil de se fazer. Já faz uns 10 anos, mais ou menos. Ah, tá, eu ia perguntar quanto tempo fazia isso. E você já era corredor, Nathan? Já, eu sempre corri, mas de uma maneira assim, eu sempre fiz esportes e a corrida era uma maneira de condicionamento físico, e aí uns 2 anos antes de conhecer eles eu comecei a treinar mais firme porque eu queria fazer São Silvestre, meu sonho era fazer São Silvestre. E aí antes de fazer São Silvestre eu já tinha feito uma meia maratona e aí você vai progredindo, né, querendo sempre algo mais. E aí você conheceu esse pessoal da Força Vegana, mas qual que era a ideia ali? Por que correr descalço? Saiu um livro chamado Nascido para Correr, de um escritor, Christopher McDougall. Ele teve uma contusão por causa que ele corre, né? Então ele acabou se machucando e ele foi um dos melhores ortopedistas dos Estados Unidos, ortopedistas esportivos. E a conclusão final de todos era: você tem que parar de correr, né? E ele, cabeça dura, falou: não vou aceitar isso, vou tentar alguma solução. E começou a estudar, até que ele descobriu nativos tarahumaras do México que corriam com uma sandália. E eles corriam quilômetros por dia. E ele começou a tentar contato com eles eram totalmente incomunicáveis, moravam no meio das montanhas, nos vales. E ele conseguiu um contato de um mexicano lá do Cavalo Branco, que vivia com eles e por e-mail, eles se comunicavam por e-mail. E assim, era um lugar muito longe, o Cavalo Branco tinha acesso à internet, então eles ficavam às vezes dias para poder se conversar, e conseguiram marcar a ida dele lá para conhecer eles, e aí ele começou a correr, fez toda essa transição para conseguir correr de sandália e depois descalço, nunca mais sentiu dor e não abandonou o esporte que ele amava. E por que você começou a correr descalço? O que te levou a abandonar o tênis? E queria saber também se você corre, por exemplo, todos os seus treinos descalço, como é que é isso? Quando eu conversei com o pessoal, né, eu li o livro, e o livro realmente é muito apaixonante. Fala muito sobre a indústria do tênis, por que você tem que pagar um tênis tão caro, com um drop tão alto, que diz que a sua pisada é perfeita, sendo que a pisada perfeita é você pisar no chão como as crianças, correr como as crianças, né? E em busca também um pouco dessa linha minimalista que eu sigo, não preciso ter 10 pares de tênis para praticar corrida. E eu estava a fim de tentar essa transição, como também estilo de vida, e acabou indo por uma questão mais também de competição. Eu acabei vendo que meu rendimento até começou a melhorar e comecei a competir correndo descalço, né? Hoje os treinos de corrida, né, que eu pratico outros esportes também, mas os treinos de corrida, a grande maioria deles são descalços, né? Geralmente eu não faço o treino descalço quando eu estou primeira vez em algum lugar. Então eu vou fazer uma trilha e a primeira vez que eu estou nessa trilha eu não conheço essa trilha. Ou eu vou fazer uma competição, como eu fiz uma ultra em Portugal, eu não conhecia a trilha, e eu fiquei muito receoso de fazer descalço e eu fiz de sandália. E ainda bem, porque tinha muita mata fechada e tinha muitos espinhos, né?
Então, se eu conheço o local, se eu já fui alguma vez, eu faço descalço. Caso contrário, eu vou de sandália. E que sandália é essa? Tenta falar pra gente, assim, pra gente entender visualmente o que é essa sandália. Essa sandália, imagina uma sandália, um chinelo normal com um solado mais fino ainda. Você prende ele no pé, né? Você fica bem amarrado, ele realmente não solta. E te dá uma proteção mínima, assim, pro teu pé, né? O legal é falar, por exemplo, de corrida descalço, que às vezes o pessoal confunde um pouco, acha, é moda, o cara vai se machucar, mas existe toda uma transição para você chegar a correr descalço, né? Então você, por exemplo, tem um tênis com drop alto, normal, você vai diminuindo o drop até você ter um tênis flat, e depois você vai fazendo uma transição para sandálias. Existem sandálias com drop maiores e vai diminuindo até ter esse do Sarahumaras, que é um drop que é muito fininho. E daí depois você vai para correr descalço. Essa transição vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Eu já vi pessoas que corriam, por exemplo, 20 quilômetros e resolveram correr descalço e fazer os mesmos treinos que faziam quando corria de tênis. Isso é perigoso, porque quando você começa a partir para essa transição, você tem que começar a correr do zero, como se você estivesse reaprendendo a correr. Então, você fez o seu treino normal, chegou no final do treino, corre 500 metros descalço, corre numa grama, que você conhece a grama, sabe que não tem perigo, corre numa areia de praia, e assim vai aumentando gradativamente. Depois você vai para terrenos mais ásperos, né? Você pode ir para o asfalto, você pode ir para um terreno de terra com umas pedrinhas, e aí vai ser gradativamente, né? Isso é gradual, como se aprendesse a correr novamente. Você comentou algo interessante, que você viu melhorar o seu desempenho, né? Depois que você começou essa transição. Como exatamente você percebeu isso, essa melhora? Tem um problema muito grande das pessoas que usam tênis drop alto, que é a maneira da tua pisada, né? Tem muita gente que soca o calcanhar no chão quando está pisando. A maneira correta de você correr, você pode até olhar na maneira como as crianças correm, elas não usam o calcanhar para correr, né? Você pisa com essa parte da frente até o meio do pé, praticamente você não coloca o calcanhar no chão, é o mínimo, né? É um toque bem sutil. E quando você consegue correr dessa forma, você ajeita a tua postura, você fica numa postura mais ereta e você consegue desenvolver melhor a corrida, né? Isso também traz algumas consequências, porque vai forçar alguns músculos que você antes não praticava, né? Então, uma lesão que é comum em pessoas que não tomam cuidado e já querem fazer uma transição rápida sem tomar cuidado, é uma contusão na panturrilha, né? Porque aí você tem que fazer um fortalecimento maior do que você já fazia para correr descalço, né? Que é forçar mais a panturrilha, porque você vai ficar mais ereto, vai forçar mais essa parte do músculo. E Natan, como que você se sente hoje? Quantas distâncias, quantos quilômetros, qual a distância que você treina e que você compete hoje descalço? Competir, hoje eu não estou mais competindo em corrida, né? Agora eu estou me aventurando mais em corrida de aventura. Então eu treino descalço, mas na competição de aventura eu prefiro não ir, porque são matas fechadas e terrenos que eu não conheço, né? Uhum. Eu treino descalço, mas na hora de competir eu uso tênis. Quando eu estava apenas competindo com corrida, eu cheguei a fazer a corrida Bertioga-Maresias, né? Que são 75 quilômetros. Meu melhor tempo dela foi descalço. Fiz a Maratona de São Paulo também. Meu melhor tempo foi descalço. Meu melhor tempo de 10 quilômetros também foi descalço. Se alguém tiver interesse e tiver interessado, vocês têm algum grupo? Como que as pessoas poderiam, de repente, te encontrar ou encontrar alguém que oriente para isso? Pode falar comigo no Instagram. E também tem a equipe Força Vegana, né? Que dentro dessa equipe tem pessoas que praticam a corrida descalço. Pode procurar o Força Vegana. Ou me procurar também no privado também. Legal, quero agradecer demais a entrevista com o Natanael Salvan, contando aqui pra gente a experiência dele como corredor. Natan, obrigada, viu, pela participação aqui no Band News Informa. Até uma próxima. Correr descalço não é uma novidade. O apresentador Alessandro de Lorenzo resgatou na história a trajetória de um maratonista que conquistou ouro em uma Olimpíada, mesmo sem possuir um par de tênis para competição. 1960, Jogos Olímpicos de Roma, na Itália. A data entrou para a história depois de Abebe Bikila correr os 42 quilômetros da prova da maratona sem nenhum tipo de calçado. A Adidas, patrocinador oficial dos Jogos, tinha poucos pares de tênis à disposição e o atleta etíope não achou nenhum confortável. Por isso, decidiu correr descalço, do jeito que ele costumava treinar na Etiópia.
Além de vencer a prova, bateu o recorde mundial, tornando-se o primeiro negro africano a conquistar uma medalha de ouro olímpica. Abebe Bikila disse que correu descalço porque queria que o mundo soubesse que a Etiópia sempre consegue vitórias com heroísmo e determinação. Ele virou um herói nacional e ganhou uma condecoração do imperador da Etiópia, Haile Selassie. Mas a história vitoriosa do atleta, considerado o maior maratonista de todos os tempos, não terminou por aí. Nos Jogos de Tóquio, no Japão, em 1964, o etíope repetiu o feito, sagrando-se bicampeão olímpico. A conquista ocorreu mesmo depois dele sofrer de apendicite aguda e passar por cirurgia pouco antes da realização da prova. Mas dessa vez, Abebe Bikila não correu descalço. Isso porque os organizadores do evento exigiram que ele usasse tênis. Com o devido calçado, o etíope bateu novamente o recorde mundial da prova. Aos 37 anos, a carreira de Bikila chegou ao fim após ele sofrer um acidente de carro e ficar paraplégico. 4 anos depois, o bicampeão olímpico morreu por conta de complicações do acidente. Mais de 75 mil pessoas compareceram ao sepultamento em seu país natal. Em 2012, Abebe Bikila entrou para o Hall da Fama do atletismo. Na data de nascimento do etíope, 7 de agosto, é comemorado o Dia do Maratonista. Camila Hirsch, que história doida, hein? Pois é, Bruna, a gente falando sobre curiosidades, né, sobre esporte, e você vê que é recente, né, por mais a gente falar que em 1960, quando ele correu a maratona descalço e venceu, é uma notícia recente, mas é legal para os ouvintes entenderem que a gente está em eterna evolução, tem muita coisa nova sobre treinamento, sobre atualização, né, a própria maratona, a presença da mulher na maratona olímpica, foi também nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984, então a primeira, para vocês verem como é recente tudo isso, então tem muita coisa nova que a gente aprende com estudos, né, e seguindo, obviamente, esses exemplos todos, como desse corredor, desse etíope, que fez com que mostrou que ele conseguiria correr uma maratona em 1960 descalço, então tá tudo muito perto, a gente tem muito que evoluir ainda. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down. O Band News em Forma tá no ar. A gente está discutindo hoje a prática de correr descalço. Tem sido uma maneira encontrada por alguns grupos de tornar a corrida, a passada ali mais natural. Para falar mais sobre isso, a gente tem o prazer de receber agora o professor Júlio Cerca Serrão, coordenador do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Professor, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. O prazer é meu poder conversar sobre esse assunto super interessante que é a corrida descalça. Grande prazer. Bom, a gente conversou há pouco com um praticante da corrida descalço. Ele contou que já corria antes de tirar de vez o tênis, que quis passar por uma mudança de estilo de vida. E um dos argumentos dele, professor, é que o drop do tênis, aquela diferença de altura entre a parte de trás e a parte da frente do tênis, que esse drop atrapalharia a passada. A minha pergunta para você é se dá para dizer que o tênis alto realmente atrapalha o praticante da corrida? Essa é uma questão super interessante, né? O quanto o tênis interfere na corrida. Eu acho que esse que é o ponto principal. O que a gente precisa entender é que o calçado interfere no nosso movimento. Então, o uso do calçado vai alterar o jeito que a gente produz esse movimento. O calçado funciona como meio auxiliar de proteção. Agora, veja, nós temos os nossos próprios mecanismos de proteção que funcionam super bem. Às vezes, a característica do calçado interagindo com esses mecanismos próprios de controle acabam gerando uma interação ruim. E por isso que a pessoa genericamente diz que ela não se sente confortável com o tênis, né? Não é um problema do drop, é um problema do tênis de uma forma geral, né? Ou é uma característica do tênis de uma forma geral. Agora, não dá para dizer que o tênis atrapalha, porque pessoas vulneráveis, pessoas que não têm aguçado esses mecanismos de proteção, elas dependem do tênis para obter um pouco de proteção. Professor, e toda vez que a gente fala em interferência, né, e a gente fala de biomecânica, de movimentação, é uma coisa que acho que é importante os ouvintes também saberem, tudo leva-se um tempo, né, porque as pessoas gostam muito do imediatismo e da solução. Então acho que também é importante as pessoas entenderem que a biomecânica, primeiro que ela é tudo na prática esportiva, né, como executa-se o movimento tem que levar em consideração a individualidade, mas até essa transição pode às vezes surpreender. Aí até uma pergunta para você, a pessoa pode surpreender, por exemplo,
fazendo o processo corretamente e não estar adequado e não gostar e não querer e não render mais, e ao contrário também? Legal, Camila. Essa pergunta é super importante. De fato, as pessoas elas estão procurando a bala de prata, né? Isso é absolutamente desastroso, porque, veja, a gente pode sim fazer movimentos sem calçado, e algumas pessoas se sentem muito bem com isso, como é o caso do Natan, mas veja, eu preciso lembrar que para ficar sem o calçado, eu dependo do aparelho locomotor estar funcionando muito bem. Eu dependo dos mecanismos de proteção que nós possuímos estarem muito alinhados, muito aguçados. E é forçoso assumir que, em função do que a gente vive na atualidade, a gente tem pouquíssimas experiências descalços, né? Pouquíssimas. Mas se a gente for pensar, nem em casa mais a gente fica descalço, né? Então, de certa forma, esses mecanismos hoje já não estão funcionando como funcionavam no passado. Então, alguém que faz uma transição muito rápida para essa condição, seguramente vai enfrentar uma série de problemas. A literatura mostra, inclusive, tem bons estudos sobre isso, apontando o aumento de fraturas por estresse nos ossos do pé. Aqui no nosso laboratório, a gente tem feito diversas pesquisas que mostram que quando isso é bem feito, quando a transição é feita de forma suave, de forma tranquila, os benefícios aparecem. Professor, 2 perguntas em uma. Quais são esses mecanismos de proteção? E o senhor comentou de pesquisas que mostram benefícios da transição. Que benefícios seriam esses? Essa pergunta é fácil. Você tem umas 3 horas aí para a gente conversar? A coisa vai longe. Mas veja, dá alguns poucos exemplos aqui para os nossos ouvintes terem a clara dimensão do que acontece. O melhor amortecedor que a gente tem, comparando o calçado, equipamento, aparelho locomotor, o melhor amortecedor que a gente tem é músculo esquelético. O músculo ele tem uma capacidade invulgar de fazer amortecimento. Agora, para ele fazer esse amortecimento, ele tem um período de aprendizagem, né? Ele precisa, por exemplo, entrar na intensidade certa, na hora certa do movimento. Então, na hora que eu vou colocar o calcanhar no chão, é a hora que eu tenho transferência de carga para o aparelho locomotor, meu músculo precisa responder muito rápido a isso. Ele precisa estar pronto para responder rápido. Nos estudos que a gente tem feito aqui no laboratório, a gente tem observado que pessoas que se adaptam ao descalço, elas aumentam essa prontidão do músculo. E ele trabalha, o músculo também trabalha em maior intensidade. Então, trabalhando em maior intensidade, de forma antecipada, eles garantem uma proteção bastante eficaz para o aparelho locomotor. A gente muda, por exemplo, o ângulo de flexão do joelho. O ângulo de flexão do joelho é importante também para esse amortecimento, para a desaceleração. Ele muda no descalço. E o que seguramente os nossos ouvintes mais vão lembrar é que quando você está descalço, você migra a região que você faz o primeiro contato, do calcanhar para a região do médio pé, o que pode ser bastante salutar também. Então, é uma mudança de geometria de contato de pé. Só um detalhe que eu acho que a gente precisa frisar para todas e para todos, né? Isso não significa, esses estudos não significam que a gente precisa queimar os calçados, né? Que o calçado é um grande vilão. Hoje, a gente encara o descalço como um método de treinamento. Então, é alguma coisa que se soma às experiências que o corredor tem, que se soma a experiência dele com o calçado para melhorar repertório. Eu acho maravilhoso a gente escutar isso, né, Bruna, para não ter uma confusão, né, que agora então está todo mundo abolindo, né, e dizendo que então aí o sapato ele não serve, não presta, e ele é o vilão de algumas coisas. Mas eu acho que sempre vale a pena a gente relembrar, inclusive para os ouvintes que a gente comentou a gente conversou já no programa, né, professor, que eu acho o seguinte, esse amortecimento que a musculatura tem a capacidade de fazer, tem muito a ver, tem completamente a ver, a nossa força excêntrica, né, de quando a gente apoia a musculatura, que você não está exatamente você está contraindo ela, mas de uma forma excêntrica, e a gente conversou outro dia, Bruna, a força que a gente consegue adquirir, que as pessoas trabalham
muito pouco isso dentro de treinamentos, inclusive, né? Então, eu acho que até anda junto com isso, com o que você falou, por ser um método. Então, você pode, às vezes, até aplicar dentro de sessões de treino, usar aquilo como uma técnica para aprimorar, e sendo que o nosso pé também, além disso, é uma parte muito sensorial do corpo, né, que para trazer estabilização, enfim, o que também acaba desenvolvendo esse lado também, né? Verdade, Camila, você, como sempre, perfeita. Obrigada, gente, eu vou anotar isso aí. Poxa, obrigada. Olha, nunca alguém falou isso aqui nesse programa, primeira vez, viu? Eu sempre ouço o programa, tenho muita admiração pela forma como vocês transformam o conhecimento científico num conhecimento disponível para as pessoas, e sem barateamentos, né? Isso que eu acho muito bacana. O fato a força excêntrica que a Camila lembrou é extremamente importante para fazer controle de carga, né? E hoje os corredores, principalmente, todos eles sabem que precisa fazer trabalho de força para correr, né? O problema é que quando você vai para a academia, você usa o músculo de um jeito muito diferente do jeito que você usa na corrida. Então as pessoas acham que elas estão fazendo um trabalho muscular de preparação, mas de fato ele é pouco aplicável para aquele movimento. Estou dizendo que não é importante fazer o trabalho na academia, mas é também importante, justamente por conta da contração excêntrica, que não é muito priorizada nesse tipo de treino, é super importante ter um método específico. It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories. O professor Júlio Cerca Serrão, coordenador do Laboratório de Biomecânica da USP, está conversando com a gente aqui no Band News Informa sobre correr descalço. Professor, minha pergunta para você é sobre indicação. Para quem você não indicaria fazer essa transição, ou não tem isso? Qualquer pessoa pode testar correr descalço? Bruna, excelente pergunta. Porque quando a gente começa a falar de descalço, a pessoa logo imagina, vou aderir, não é? Afinal, só tem vantagem. Em tese, todo mundo pode. E eu diria, todo mundo deve experimentar. A questão é sempre a dosagem, né? O quanto ela pode experimentar. O certo é afirmar que a grande maioria das pessoas não está preparada para abolir o calçado na sua vida. Isso é certo. Hoje, grande parte da nossa população está com sobrepeso, grande parte tem problemas ortopédicos, as pessoas que se dedicam à corrida são pessoas que já têm uma idade mais avançada. Então, abolir o calçado é uma péssima estratégia. Agora, incorporar doses diferentes de descalço, de movimento descalço, faz todo sentido e pode ser feito por todo mundo. A questão de ouro é sempre estar orientado por um profissional da educação física. Ter uma professora, ter um professor que faça essa dosagem, a dosagem do estímulo. Porque todo estímulo que a gente aplica ao aparelho locomotor é uma agressão. Ela precisa ser bem dosada. Se for feita em excesso, o que vai acontecer é essa experiência ruim que algumas pessoas têm. Começam a aparecer as fraturas, começam a aparecer as tendinites, e a culpa não é da estratégia, é da má dosagem. Então todo mundo pode. A gente está começando um experimento agora com pessoas que têm hoje condromalácia femoropatelar. Será que a gente consegue usar isso como estratégia de tratamento dessas pessoas? E acredito eu que os resultados serão muito interessantes nesse sentido. Agora, é dose. A dose que eu vou aplicar com essas pessoas é diferente da dose que eu aplicaria provavelmente com o Natan, que é o corredor, que já tem experiência. Então, é sempre a questão da dose. Acho que o grande recado que a gente tem que deixar para as pessoas é esse, né? Precisa evitar os modismos. Essa é a forma certa de correr, sem calçado. O calçado é o vilão que precisa ser combatido. A gente precisa ser menos dicotômico, menos radical nessa discussão. Quero agradecer demais a participação do professor Júlio Cerca Serrão, coordenador do Laboratório de Biomecânica da USP. Professor, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima, com certeza. Obrigada, Júlio, por ajudar a gente aqui. Obrigado, Bruna. Obrigado, Camila. Uma alegria falar com você. O Informers, hoje o Band News Informa trouxe para a mesa uma discussão sobre a prática da corrida sem tênis, mas priorizando sandálias bem fininhas ou até mesmo descalço.
Camila, a gente falava no bloco anterior sobre recomendações, né? Para quem que a gente pode recomendar essa transição, que é importante deixar isso claro, né? Existe uma transição de quem quer abandonar de vez o tênis e começar a correr descalço, mas para isso a gente tem que levar em consideração também a condição física da pessoa, né? Pois é, Bruna, a gente está batendo bastante nessa tecla, a gente tem que se preparar para isso, sem sombra de dúvidas, e tem que realmente olhar a condição física da pessoa, como é que ela está, como é que é a biomecânica dela, como que ela corre, o quanto que o quanto efetivo é aquela biomecânica, como que está o peso dessa pessoa, né? Então, de repente, é uma pessoa que está com um sobrepeso e ela já corre com tênis, mas vamos supor, uma pessoa que às vezes está com 5, 10 quilos a mais do que ela deveria estar, e aí ela resolve tirar isso, o calçado, pode ser um problema, né? Então, como o professor Júlio disse, tem muitas variáveis, tem alguns pontos, e sim, a condição física da pessoa naquele momento, né? Ela tem que ser levada em consideração para iniciar esse processo, sem sombra de dúvidas. E ainda falando sobre preparação, o professor Júlio também, que conversou com a gente aqui, também destacou que uma pessoa que corre descalço, vai exigir ali dessa pessoa, a corrida descalço, vai exigir dessa pessoa que a musculatura de membros inferiores, que vai funcionar ali como um desacelerador, né, nesse processo, essa musculatura, ela vai precisar estar mais fortalecida, né? Então, a pessoa que está se preparando para fazer essa transição, como que ela pode aumentar esse fortalecimento, Camila? Olha, Bruna, isso que você está dizendo e que ele disse é tão fundamental que as pessoas entendam, porque assim, ele até comentou e falou, olha, às vezes a maneira que você está trabalhando, você não consegue transferir para a tua corrida, né, dentro da academia. Então, por exemplo, você está fazendo um determinado exercício na academia que não é transferível, que não se aplica para a sua corrida. Então, ele falou muito disso, isso é super importante. Por quê? Porque claro que existem exercícios básicos, que são fundamentais, e que é a base dos nossos treinos. Então, se você quer trabalhar essa força, como a gente disse, excêntrica, essa desaceleração, esse amortecimento que a musculatura tem a capacidade de fazer quando há impacto, né, e proteger as nossas articulações, você pode trabalhar ela na academia e você tem que transferir ela para a corrida. Né? Tanto que não quer dizer que a pessoa que treina super bem dentro da academia, trabalha força excêntrica, ela vai conseguir correr. Então isso é um processo que é feito em paralelo, né? Então a gente faz o que ele disse ali, que é legal as pessoas saberem que estão buscando isso, é ter uma orientação, é um processo, e ele diz, você pode sim trabalhar algumas coisas dentro da academia, algumas movimentações, alguns exercícios que vão ajudar a desenvolver esse fortalecimento, esse trabalho de força excêntrica, de desaceleração que a musculatura tem que fazer e ela faz na corrida. Então você trabalha isso na academia em alguns exercícios que você consegue transferir, por exemplo, para a corrida. E na corrida você vai também evoluindo aos poucos, porque é específico, né? Então quer dizer, você quer melhorar correr descalço? Você tem que correr descalço, né? Mas fazendo a transição e ajudando com esse outro suporte que você pode ter dentro da academia e passar para lá. O legal, Bruna, é que a pessoa que decida fazer isso, ela tenha sempre um acompanhamento, é fundamental isso, né, porque pelo que ele disse, pela pesquisa e pelos estudos, é que existe sim uma melhora, existem ganhos quando a gente faz essa transferência de tirar o calçado, mas como ele mesmo disse, é muito difícil isso, e esses estudos acontecem e entram para quê? Para isso virar um método, às vezes não necessariamente um hábito. A pessoa às vezes pode fazer esse tipo de treino, pode fazer parte do treinamento dela, mas não quer dizer que ela vai todas as provas ou todas as vezes que ela for correr, ela vai estar descalça, né? Então, eles analisam quais são os ganhos que tem dentro de uma corrida você começar a correr descalço da maneira correta. Então, assim, isso pode ser inserido e ter ganhos, mas não necessariamente isso vai ser a melhor opção ou a escolha para cada um. E vale a gente dar alguma orientação específica aqui para os joelhos, queridos joelhos, para a gente não judiar deles nessa preparação, nessa transição? Pois é, o joelho, né, Bruna, eles são uma parte do nosso corpo onde eles amortecem demais, tudo quanto é tipo de impacto, né, então não é só na corrida, quem joga vôlei e salta, pessoas que jogam basquete,
pessoas que fazem esportes e que têm esse tipo, tem um impacto mesmo no chão, eles sofrem. E o que a gente cada vez mais tenta fazer é protegê-los. Então, a gente tenta protegê-los através de desenvolvimento de musculaturas fortes, de musculaturas que dão também a estabilidade e o equilíbrio, né? Então, a gente está falando aí da parte interna das pernas, né? Adutora, abdutora, as musculaturas estarem bem trabalhadas, ter a mobilidade certa num quadril para não sobrecarregar o joelho, né? Então, ter uma mobilidade de tornozelo para também, às vezes, não aparecer uma dor. É que muitas vezes as dores aparecem ali, mas as causas não necessariamente são ali o nosso joelho. É uma articulação extremamente importante e ela está tão evoluída que as próprias cirurgias de joelho, hoje, cada vez mais, elas são assim, com poucas intervenções, né? Não abre mais, não faz aquele cortezão, né? É laparoscopia, aquelas coisas é bem evoluída até. Por quê? Porque tem muito problema de joelho, né? Então, a medicina esportiva acaba estudando e acaba indo em cima da onde normalmente mais aparece. Então, a gente tem que cuidar dos joelhos, tem que proteger esses joelhos da melhor maneira e não é simplesmente carregando mais peso e fortalecendo, é entender o que está acontecendo em outras partes do corpo para eles não serem sobrecarregados. E a gente está falando aqui de possibilidades, né? Mas hoje a gente já tem treinamentos funcionais acontecendo com as pessoas não usando o tênis, né? As pessoas descalças ali. Sem dúvidas, porque o descalço, a gente vê em várias atividades, né? Não é só na yoga e no pilates, não, né? A gente vê isso, como você disse, os treinamentos funcionais, até algumas pessoas treinando força, né, fazendo ali uma musculação pesada, descalço, e a gente faz isso também, é importante isso no treinamento, e a gente sabe que a sola do nosso pé é uma região sensorial extremamente grande, com um grande potencial, né, de conexões nervosas. Então, toda vez que a gente faz um treino descalço, obviamente que não é qualquer treino, né, Bruna? É isso que a gente tem que deixar bem claro, e o professor Júlio enfatizou bastante, eu não vou mais falar disso, mas tem que ser bem direcionado e tem que ser transitório. Mas a gente estar descalço, a gente aumenta esse nosso contato, a gente potencializa esse contato sensorial e neural, né? Então, de equilíbrio dos músculos, de estabilização ali dos movimentos, de controle do movimento. Então, quanto mais a gente fica ali descalço, mais a gente tem esse tipo de sensibilidade e de ajuste que o nosso cérebro já fica sabendo. Então, ele está acostumado, ele não é novidade na hora que você tira e fica descalço. A gente fala, nossa, olha aquela pessoa andando no meio das pedras, como ela anda bem, ela anda e anda descalça. É exatamente por isso, porque aumenta essa área, você tem um trabalho maior de conexões nervosas que fazem com que você tenha mais equilíbrio, desenvolva mais força e fique mais completo, né? Você não anula, você não abafa esse tipo de capacidade física que a gente tem e que elas ficam anuladas, você só potencializa elas e a gente só tende a ganhar com isso, seja em performance ou seja para ter mais saúde e ter mais equilíbrio literalmente na vida mais velha, né? O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente falou sobre a prática da corrida descalço. E agora a Camila Hirsch tem um convite para os nossos ouvintes. É isso, Camila? Sim, Bruna, eu tenho um convitão para quem quiser conhecer. Esse mês eu estou lançando um projeto super bacana que chama Bora Caminhar, para as pessoas entenderem e saberem que a caminhada é extremamente efetiva, que ela ajuda as pessoas a se movimentarem, é super democrática, né? Muito de custo super baixo. Então é um projeto que no final desse mês está sendo lançado, onde as pessoas recebem planilhas de treinos de caminhada, onde a gente evolui dentro da caminhada, né? Como é possível evoluir dentro da caminhada? Sim, é possível, tem treinos super diferentes, tem treinos intervalados de caminhada, para realmente não ficar numa monotonia nos treinos, mas o meu convite antes de convidar, né, para esse lançamento, é que eu, no meu Instagram, ali na minha bio, se os ouvintes clicarem, eles vão ganhar 2 treinos de caminhada guiada, Bruna, que na verdade são 2 treinos dinâmicos de caminhada e que a pessoa pode escolher como que funciona isso. Ou ela vai escutar ali eu explicando o que ela vai fazer de treino durante 1 minuto e meio, 2 minutos. Aí ela fala, Camila, não quero mais saber de você. Ela entende o que vai ter que ser feito, ela bota a música dela e vai caminhar
e cumpre lá a meta dela. Né, o treino está lá. Ou ela pega e começa o treino, ela até pode escutar essa explicação curta antes, e eu vou acompanhando ela durante o tempo inteiro ali no pé do ouvido, sabe? Falando, agora a gente vai fazer o aquecimento durante 10 minutos, eu falo sobre postura do aquecimento, o que é importante no aquecimento da caminhada, aí tem um intervalo, eu falo, agora a gente vai parar, você vai parar 2 minutinhos, eu acompanho a pessoa nos intervalos, aí eu explico o que ela vai fazer, a hora que ela vai acelerar o passo, eu falo, vamos junto, acelera agora, e aí eu faço o treino inteiro no pé do ouvido, guiando a pessoa para ela conseguir chegar no final do treino, fazer uma atividade, uma caminhada, às vezes diferente do que ela já faz, né, e com um pouco mais dinâmica, trabalhando às vezes até essa variação de frequência cardíaca, que é super importante para o emagrecimento, para trabalhar a musculatura de maneira diferente, então assim, para até a postura e a biomecânica também elas mudam, e eu vou orientando ali no ouvido, então assim, é bem bacana, é gratuito, é só clicar no link na minha bio ali, que a pessoa recebe esses 2 treinos, e aí ela pode mandar para quem ela quiser e convidar. E aí, se a pessoa gostar, no final do mês ela vem caminhar comigo, com vários treinos por semana, sempre com a opção de ter o treino guiado ali ou não. Que chique, Camila Hirsch. Então deixa aqui o seu Instagram para quem quiser, para quem se interessou e quiser participar desse programa. É Camila, _, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Legal, convite feito. Até a próxima, Camila. Obrigada, Bruna. Até logo, ouvintes. Até o próximo programa. Lembrando que o nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.